Segunda-feira teve uma paralisação de caminhoneiros no Porto de Santos, né? Era um aviso. E hoje, convocados pelo Wallace Landim, que é o chorão, né? Ficou famoso no país todo como chorão na greve dos caminhoneiros, e que dirige a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, mas também com convocação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, os caminhoneiros foram convocados a uma paralisação das 6 da manhã, portanto começou há algum tempo, até 6 da tarde, mas sem fechar estrada, sem fechar a saída dos portos, sem fechar a rodovia, sem fechar a avenida, sem fechar nada. Inclusive, o Landim, que é o chorão, disse o seguinte: não é fechar a rodovia. Então ele falou, vamos fazer o seguinte, hora de manutenção, descansar, olhar se o caminhão tá bom, tá tudo certo e tal, mas é uma advertência, porque nesta quarta-feira haveria o julgamento, né, da questão daquele acordo que foi feito em 2018. E eles estão dizendo que não aceitam retrocesso, e o Fux, ele concordou com o pedido da Advocacia Geral da União, e esse julgamento ficou para o começo de março, parece que dia 9 de março. Mas é uma greve de advertência, né? Uma paralisação, não sei qual é o nível da adesão, provavelmente daqui a pouco teremos informações. Quer dizer, nós estamos aí opondo mais uma vez, né, o rodoviarismo ao ferroviarismo, né? Ontem o Porto de Santos estava muito confuso. À noite, muita confusão na entrada de Santos, nas estradas próximas ali. O país ainda, de certa forma, carrega as feridas daquele episódio de 2018, não é? E é politicamente um acerto muito justo, muito fino para o governo Bolsonaro fazer, né? Porque o governo Bolsonaro, naquela época, o então pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, apoiou firmemente a greve dos caminhoneiros, né? Basta procurar aí em redes sociais, você vai encontrar vídeos do então candidato, do Gustavo Bebiano, por exemplo, na carroceria de alguns caminhões, verdade, exortando aquela paralisação. E depois, quando a coisa começou a mudar, porque num determinado momento a população era simpática à paralisação. Quando começou a faltar coisa, as cidades começaram a ficar sem abastecimento, as pesquisas de opinião pública mostraram que... começou a incomodar, né? Faltou combustível, começou a faltar oxigênio em hospital, começou a faltar alimento no supermercado. Principalmente, né, Rafael, ficou patente a falta de pulso do governo, né, que se ajoelhou naquela ocasião. Mas convenhamos, era uma situação muito delicada, né? Porque foi um evento quase que feito de uma hora para outra, surpreendeu o país como um todo, inédito na nossa história recente, difícil de manejar aquilo, e com lideranças políticas que tinham interesses naquele momento insuflando a greve. Com demandas justas dos caminhoneiros, algumas delas justas dos caminhoneiros, que escolheram a pior forma de se manifestar daquela maneira. Então agora você tem um governo que se comprometeu, de certa forma, com a greve quando ele ainda não era um governo, quando ensaiava uma candidatura. Teve apoio do movimento. Hoje essas figuras estão nos cargos que têm poder de decisão. O Zaidan lembrou, o movimento, por ter recebido apoio, apoiou a candidatura desse candidato que virou presidente da República. Há uma excrescência que é a tabela do frete, né, sendo discutida. Do ponto de vista econômico, ela é ruim para o consumidor, ela é ruim para o empresário e talvez satisfaça no curto prazo o caminhoneiro, mas no final das contas é algo anacrônico que não deveria existir. Então você tem de lidar com essa série de pratos, tentar equilibrar essa sequência de pratos, não é mole. Interessante, Rafael, que a AGU, me parece, só pediu adiamento e foi atendida pelo Fux, porque percebeu a possibilidade da tabela do frete ser derrubada no Supremo. O placar visualizado era de uma derrota, a pedido, aliás, essa questão chegou ao Supremo, a pedido da Confederação Nacional da Agricultura. Então, tanto os empresários da agricultura quanto da indústria foram contra o tabelamento. No caso da Confederação Nacional da Agricultura, levou ao Supremo. Sim. E a AGU percebendo, ou seja, em tese, por exemplo, um cara como o Paulo Guedes, que se diz liberal,
há uma incompatibilidade entre o liberalismo e esse tipo de tabelamento. Uma tabela qualquer. No entanto, parece claro que o governo não quer que a tabela seja derrubada, exatamente por temer uma nova manifestação cujas consequências não são previsíveis, né?